Olá, bom dia. Então, nós estamos numa manhã de quinta-feira e eu estou vindo conversar sobre um assunto porque vocês sabem que cada época tem um espírito específico, né? Então, cada época tem o seu espírito e nós podemos dizer que nós estamos vivendo um período em que um novo espírito de época está se ancorando mais e mais no planeta. Um espírito novo. Além disso, oi pessoal, a gente está tendo a alegria de ver muita gente nova entrando para participar da Terra de Rudado, tornar-se presente. Então, eu tive uma percepção de que eu gostaria de trazer para conversar uma coisa que o pessoal que nos acompanha há algum tempo já nos ouve falar, mas é um conceito que foi criado pela Terra de Rudá e que tem, eu acho que, certos conceitos nos fortalecem, porque a gente não esquece, eles ficam na memória do nosso coração e da nossa cabeça, e eles nos ajudam muito, nos inspiram para que a gente possa seguir o caminho. Então, o que eu queria falar com vocês hoje e relembrar para quem já sabe, porque eu acho que aí sempre fortalece, é o que nós chamamos na Terra de Rudá de estado Dipper. Essa palavra, Dipper, D-I-P-E-R, ela é a contração, na verdade, de duas palavras, diferenciação e pertencimento. O de diferenciação e o per do pertencimento. Bom, então, o que nós quisemos deixar bem fortalecido dentro de todos nós com esse estado Dipper, ou essa palavrinha Dipper, é que o processo da nossa consciência se ampliar, ele precisa se dar sempre através da nossa diferenciação e da constituição do nosso senso de pertencimento ao todo. Por que isso? Porque a gente observa que muita gente quer dar um pulo, né? Quer passar rapidinho pro processo de pertencimento, porque isso é encantador, que no fundo está certo, a nossa alma aspira muito por isso. Mas a gente não pode pular etapas. Se a gente pula etapas, aquilo fica sem estofo e ó, a gente cai. Então, quando a gente fala de ampliação de consciência, a gente está falando fortemente do processo de diferenciação. Cada pessoa é um ser singular. Cada um de nós traz uma quantidade enorme de talentos, de recursos dentro de si e também uma quantidade enorme de dificuldades que nos atrapalham a nossa realização e até o investimento nos nossos talentos. Então, pessoal, né, o nosso processo de desenvolvimento de consciência, ele começa quando a gente vai conseguindo afirmar a nossa diferenciação no mundo com cada vez mais potência. Isso não tem nada a ver com egoísmo, tá? Porque às vezes algumas pessoas pensam assim. Muito pelo contrário. Mas com essa nossa capacidade de nos colocarmos no mundo, fazermos escolhas, construirmos relações, construirmos a nossa vida profissional, o nosso trabalho, enfim, tudo, a nossa família, tudo o que a gente fizer, seja uma expressão daquilo que cada pessoa é na sua estrutura essencial. Isso ainda é uma raridade no mundo. Infelizmente, ainda temos uma tendência pelos medos, pelas inseguranças, a querer que todo mundo pense igual, sinta igual, construa a sua vida da mesma maneira. E isso é o oposto da diferenciação. Isso é um estado de fusão, de misturada, né? Então, o que a gente fala, e o que eu quero falar para vocês, é que esse estado de diferenciação é uma necessidade espiritual.
e que não tem nada a ver com egoísmo, sim a essa manifestação do que a gente pode falar, como eu falo sempre de outra forma, como sinônimo, a gente se tornar esse ser inteiro, em que não há um conflito, uma contradição entre aquilo que eu sou e aquilo que eu me exerço no mundo. Não acontece aquilo da pessoa falar uma coisa maravilhosa, mas quando você vai ver a vida dela, dá uma grande confusão, entende? Porque isso causa conflito para a própria pessoa. Isso impede que a própria pessoa se realize. Bom, eu só queria aproveitar para lembrar que isso se dá por conta das nossas dificuldades. E as nossas dificuldades, elas não constituem a estrutura do nosso ser. Quando a gente tem medos, inseguranças, culpas, isso foram coisas desenvolvidas a partir de certas vivências, mas não são a nossa estrutura. A gente diz o meu medo, está falando até, não deveríamos dizer assim, porque a gente está afirmando uma coisa que não é verdadeira, né? E psiquicamente isso tem uma força. Então, é o medo que a gente desenvolveu, é a culpa que a gente desenvolveu e que o processo de estarmos aqui nessa escola, planeta Terra, dentro dessa escola a gente vem aprender a integrar e, na verdade, não carregar mais essas coisas que não nos constituem. Né? Essa que é a grande história. Então, para que eu possa viver a minha diferenciação, eu preciso me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou elaborar minhas dificuldades, mais vou investir nos meus talentos. E isso vai me tornando essa pessoa que, na verdade, é muito mais forte, porque eu vou ficando mais inteira, dentro e fora se correspondendo. Pessoas inteiras, obviamente, são mais fortes do que pessoas que andam aí pela metade, 1/3 delas, como a gente vê, né, acontecer com a maior frequência, porque o planeta foi feito para se sair dessa condição. Então, quase todos nós chegamos nessa condição exatamente. Né? Bom, com o meu estado de diferenciação bem constituído e bem manifestado, a gente também não vai ficar com medo mais de desagradar as pessoas em volta. Isso vai ser uma coisa natural. Se houver algum desagrado, isso faz parte da vida. A gente não tem que ser unanimidade, nem ninguém tem que ser unanimidade para nós. A diferença faz parte, né? E a gente pode conviver com ela de diversas maneiras. A gente fica, sabe, pacificado quando fica só, não fica morrendo de ficar só. Porque aí a gente já está desenvolvendo concomitantemente a percepção do pertencimento, onde a gente nunca mais se sente só. Mas eu vou chegar lá no pertencimento agorinha. Então, esse processo de diferenciação, ele é precioso e necessário para que a gente possa cumprir com o que a gente veio fazer aqui, nessa encarnação, né? Esse processo de diferenciação, pessoal, ele deságua naturalmente e simultaneamente cada vez mais nessa experiência do pertencimento, de pertencer ao todo. Só que isso, quando a gente vai vivendo a diferenciação mesmo, não é um processo racionalizado, que coisa mais bonita que é isso. Isso passa a ser uma experiência vivida, porque vai sendo integrado por todo o nosso ser. Né? Pela essa nossa dimensão mental, sim, mas pela nossa dimensão emocional, o nosso corpo, com a sua inteligência, percebe, sente esse pertencimento, assim como a nossa intuição, como eu tenho dito, que é a inteligência do nosso espírito. Né? Então, o conjunto desses corpos vive essa experiência de pertencimento, o que é muito diferente de quando a gente acha, nossa, que coisa mais linda, que já é um bom passo, né? A gente se tocar com isso, mas a experiência do pertencimento real vai além disso. É quando esses corpos nossos que nos constituem todos integraram e estão vivendo esse pertencimento. Pertenço a esse grande corpo universal, porque eu sou um fractal da fonte primordial. Fractal, eu sou uma parte dessa fonte primordial. Então, tudo faz parte dessa fonte primordial. E fractal é aquela parte que contém o todo. É como, vamos dizer assim, o núcleo das nossas células contém ali
todo o DNA de qualquer célula, pode ser do intestino, pode ser do pâncreas, pode ser do olho, tem todo o DNA de uma pessoa. Nós somos assim em relação à fonte primordial, né? É bom a gente se lembrar. E a gente vê que coisa mais linda, que a matéria, o nosso corpo reproduz o tempo todo o processo universal. Isso não é uma coisa incrível? Eu sempre fico muito apaixonada, né? Quando eu vou refletindo e vou me dando conta, né, dessas situações assim, né? Eu sempre chamo isso de poesia do grande mistério ou da fonte primordial a enfeitar a nossa vida. E às vezes a gente passa batido. Importante a gente saber, pessoal, que a diferenciação sozinha, ela seria egoísmo mesmo. E o pertencimento sozinho, sem a diferenciação, seria provavelmente causado como muitas pessoas vivem, pela carência. Não é um pertencimento real. É quando a pessoa ela abre mão de si para garantir o afeto e a sensação de segurança, e ela vai se misturando com todas as pessoas em volta, com tudo em volta. Então não é pertencimento, é mistura, como eu falei de início, né? Às vezes também nas situações de loucura, o inconsciente da pessoa invade a consciência dela, engole aquela pessoa. E aí isso não é pertencimento, isso é um estado de loucura. Então, o estado de hiper é diferenciação e pertencimento de mãos dadas, acontecendo dentro de nós, integrado dentro de nós cada vez mais. Claro que isso é um processo, né, pessoal? Tudo é. Então, é uma coisa que vai aumentando, que vai aumentando, que vai aumentando. Ninguém fala assim, agora eu estou em estado de hiper para sempre. Isso é um processo que, inclusive, né, é espiralado cada vez mais, em oitavas cada vez mais superiores. Bom, quando eu vivo, então, esse estado de hiper, eu afirmo com muita tranquilidade, livremente, quem eu sou, né? E eu vivo as minhas camadas instintuais, emocionais, conscienciais, do meu jeito, né? Eu não fico angustiado quando eu não estou sendo aceito, assim. Então, a gente está aqui para aprender e desenvolver cada vez mais esse nosso estado de hiper. Eu acho que o que eu queria lembrar para vocês ainda, para completar a nossa conversa sobre ele, é que nos Upanishads, que são escrituras indianas sagradas, existe a figura de Purusha. Purusha é o corpo universal de Deus. Nos textos do Bhagavad Gita, que é outro compilado de ensinamentos sagrados muito lindo, que eu amo demais, o Bhagavad Gita, Krishna, que é a divindade, é chamado de Purusha. Mas quando Krishna fala da alma humana, ele se refere à nossa alma como Purusha. Então, é como se já tivesse aí um recado explícito, né? Dizendo para a gente, olha, né, nós aqui e a divindade somos a mesma coisa, fazemos parte desse mesmo corpo mesmo, sabe? Isso, né, há milênios. E aí eu queria lembrar para vocês que existe, assim, o tempo todo, é como se as digitais divinas tivessem sido deixadas para nós, através, inclusive, de muitos mestres, para que a gente não se sinta no desamparo, para que a gente saiba que nós temos bússolas. Quando as coisas ficam difíceis, a gente pode recorrer de diversas maneiras a ensinamentos e conhecimentos que existem, que já estão aqui, para nos amparar, para que funcionem como uma rede e nos sustentem na hora da dificuldade. E a gente se relembre daquilo que a gente esquece, porque a gente está com medo, está inseguro, e a gente perde a memória mais ainda nessa hora. Então, existem esses ensinamentos para nos relembrarem. E um deles é o tarô, que eu amo de monte. Vocês sabem que os arcanos maiores do tarô são 22 cartas. E esses arcanos são imagens arquetípicas que falam da jornada do desenvolvimento da consciência humana. É exatamente isso que os 22 arcanos falam. No seu olhar mais profundo, eu acho, quando a gente consegue olhar para esses arcanos dessa forma. E o arcano 0, ele representa, eu acho que a nós mesmos, nos momentos que a gente está
assim, sem saber para onde vai. A gente está indo, mas não sabe nem como, nem para onde. A gente está simplesmente caminhando pela vida meio tontos, assim. Mas está indo, né? Porque a gente está aqui. O que constitui, muitas vezes, estados que a gente já experimentou, ou muita gente vive assim a vida toda ainda. Mas a ideia é que esse ser, que somos nós, vai passar por várias etapas de transformação, né, desafiadoras e outras maravilhosas, mas a gente vai passando pelas várias etapas como a gente passa na nossa vida, até chegar no Arcano 21, que é a conclusão, vamos dizer assim, desse processo, para depois começar de novo em outra oitava. Mas o Arcano 21, ele é a expressão do estado Dipper, em termos de imagem arquetípica. E era isso que eu queria mostrar para vocês também, porque eu também fico muito comovida de perceber a existência desses conhecimentos, sabe? Para que a gente não olhe assim, eu não sei, eu estou desesperado. Não tem que entrar em desespero. A gente pode pedir ajuda se a gente não está conseguindo resolver questões, né? Porque às vezes elas são difíceis mesmo. Mas entrar no desespero, não. Não, a gente tem muita bússola, muita coisa para se ancorar. Nós temos a astrologia e também, né, é uma grande mãe apaixonante, como eu falo sempre. E a gente tem as filosofias, a gente tem as psicologias, a gente tem tanta coisa, a natureza. Estou olhando para lá, porque eu moro aqui num sítio, e eu estou de frente aqui para um monte de árvore e plantas e tudo. Então, nós temos muitas referências e tem conhecimentos sistematizados, como a astrologia, como o tarô, como as filosofias, né? Antigas, inclusive, para nos ensinar, né? Os oráculos todos também. Mas então eu queria mostrar para vocês o Arcano 21, que representa esse estado Dipper, representa Purusha, representa essa situação de um ser que chega no estado de diferenciação e pertencimento. Então eu vou botar aqui, a maioria das pessoas deve conhecer, mas essa figura aqui somos nós. Só que quando a gente olha essa figura, a gente não sabe se isso é um homem ou uma mulher. Ele aqui está um estado andrógeno. Essa representação imagética não tem nada a ver com escolha sexual. Isso aqui, né, representa um estado em que feminino e masculino estão integrados nesse ser. Isto é, a sensibilidade, a interioridade está completamente integrada com a maneira desse ser se apresentar no mundo. E por isso que ele está dançando, por isso que a vida para ele se torna uma coisa leve. Bom, além disso, a gente vai observar que tem uns seres aqui junto nessa imagem. E aí eu queria falar deles um pouco. Aqui a gente tem um touro que representa o quê? A nossa instintualidade, o nosso lado prático, pragmático, de fazer as coisas acontecerem na vida. Aqui do lado tem o leão, que representa a maravilhosa criatividade humana, a nossa capacidade de amar, a nossa genialidade. Aqui nós temos a fênix, aquela tipo de águia que renasce das cinzas e, portanto, representa a nossa capacidade de transformação profunda que todo mundo tem. E que, para ancorar de vez o novo espírito da época, que é do novo humano, esse humano Purusha, esse humano em estado Dipper, essas transformações estão sendo provocadas demais, né, há algum tempo, na nossa vida de cada um de nós, e a gente entender isso. E aqui nós temos um anjo que vai representar a nossa parte espiritual, a nossa intuição, como eu falei, e a nossa capacidade de viver o amor, que eu vou chamar de amor de rede, ou amor transcendental, ou amor universal. A gente vai reparar que tem uma mandorla, que é o nome disso daqui, que é a representação arquetípica da força do natural cósmico, nos protegendo quando a gente chega nesse estado Dipper, e que é ao mesmo tempo, olha, isso aqui parece uma vagina, que é por onde a gente vive um processo constante de renascer. Então, minha gente, ao mesmo tempo é um útero cósmico, é tudo junto. Então, eu queria trazer concretamente esse conhecimento para que ele possa nos acompanhar, nos inspirar
nesse final de dezembro principalmente, ou que a gente está acabando esse ano de 2024, que antecede 2025, um período de um ano que vem cheio de inovações, de dinamismo, e que a gente vai precisar entender que os acontecimentos de 2025 serão intensíssimos no sentido de provocar o estado de hiper em cada um de nós. Então, é isso. Espero que tenha contribuído um tanto, que a gente tenha uma boa semana ainda, né, restante, e lembrando que no domingo, nesse domingo agora, às 8 horas da noite, aqui no Instagram da Terra de Rudá, eu e o Sérgio vamos estar fazendo uma avaliação astrológica com o olhar que a gente tem, tentando aprofundar ao máximo desse ano 2025 que está chegando. Então vamos nos preparar para receber esse ano com o nosso estado de hiper desperto em nós, né? Porque o amor nos convocou. Eu acho que é isso, porque o amor nos convocou. Eu vou deixar a carta, Miriam, é o Arcano 21, mas eu vou deixar salvo a carta que você perguntou, o Arcano 21, na verdade eu estou colocando aqui como uma referência para nós de processo. Eu vou deixar salvo essa conversa aqui no Instagram da Terra de Rudá para quem chegou mais tarde ou para quem vier depois, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pela companhia sempre maravilhosa.